Senhoras e senhores, retornamos agora para um painel que celebra inovação, liderança e inclusão. Ainda há pouca representação feminina na indústria da mineração tradicional. Mas aqui, neste evento, temos o privilégio de conversar com mulheres que estão quebrando barreiras, liderando projetos e transformando a mineração de dentro para fora e trazendo mulheres líderes. Este painel é uma celebração das mulheres que trabalham em mineração, energia renovável, inovação social e que nos inspiram com suas histórias de dedicação e sucesso. Senhoras e senhores, convido ao palco Marisa César, diretora de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da PLS, para liderar esta conversa importante e inspiradora. Boa tarde a todas e todos. É uma temática que ainda poucos privilegiam e se incomodam de participar, mas isso não é uma conversa para mulheres, e sim é uma conversa para mulheres e homens, porque sem os homens a gente não consegue ter apoio e a gente não consegue evoluir naquilo que a gente precisa. Então, primeiro eu queria convidar a Lígia Pinto, que é vice-presidente da Sigma, para sentar aqui comigo. Andressa Souza, Andressa Magno, que é coordenadora de Talent Acquisition da PLS, que é seleção de talentos. Manu Crispim, que é líder do Grupo Mulheres do Brasil em Salinas. E Camila Sena, que é gestora da área comercial da Steiner. Bom, primeiramente, pessoal, queria fazer só alguns pontos de reflexão, né? Hoje a gente vai falar aqui de duas temáticas. Uma é a liderança feminina na área de mineração, mas também com esse novo olhar que a mineração, pelo menos a maior parte das empresas tem, de desenvolvimento do território. E quando falamos de desenvolvimento do território, falamos em desenvolver potencialidades e lideranças femininas. E com base nisso, eu posso até, e fiz questão de trazer até a Andressa para esse painel, a gente vai falar também um pouquinho da questão da dificuldade da gente conseguir trazer, por exemplo, geólogas, engenheiras, que numa perspectiva de mudança de localidade, de estarem próximas ao projeto, né? Porque as áreas administrativas, assim como eu, por exemplo, tudo bem que eu vivo dentro do avião, mas a minha residência é em São Paulo. Então, o nosso projeto, boa parte das meninas estão em Belo Horizonte, que é uma cidade grande. Mas, quando falamos da geologia, que temos aqui a Débora, temos a Nara, temos a Bia, elas precisam fazer escolhas e que, muitas vezes, isso impactam na vida pessoal delas por conta de família, pensando no futuro ou no presente, na questão dos filhos. E também a gente tem que lembrar que, quando nós falamos de ter mais mulheres na questão de liderança, seja nas diretorias executivas, nos conselhos de administração, comprovadamente, hoje temos números expressivos que levam a, principalmente, empresas abertas terem a temática diversidade, não somente mulheres, não só diversidade de gênero, mas também outras perspectivas na questão de igualdade racial, ou mesmo no quesito LGBTQIA+, porque, comprovadamente, a diversidade aumenta a capacidade de ter novos olhares para um ponto único da pauta de discussão. Então, com base nisso, a gente percebe que isso vem mudando. Mas ainda as estatísticas demonstram que hoje nós temos apenas 23% de mulheres líderes na parte de mineração. E, ao mesmo tempo, cada vez mais, quando olhamos para o empreendedorismo, notamos que, até pela consequência do mercado de trabalho, pela mudança
trabalhista, a lei trabalhista, notamos que o número de empreendedores, sejam homens ou mulheres, acabou crescendo pela sua necessidade. E aí nós temos assim, se nós que somos uma empresa de mineração, estabelecemos dentro do nosso polo de trabalho, do nosso projeto, trabalhos que sejam para a gente ter mais mulheres capacitadas para trabalharem na organização ou mesmo poderem angariar posições de liderança, o mesmo, posso dizer como PLS, é o que estamos fazendo na capacitação de líderes, na preparação de comunidades, de mulheres, para que elas se entendam que elas têm, independente de terem 30, 40, 50 anos, elas têm possibilidade, agora que os filhos já se foram, né, que já estão em suas faculdades, muitos mudam do ambiente de uma cidade de Salinas e vai para os grandes centros, elas têm a possibilidade de ter uma jornada diferenciada, que é começar a atuar pelo empreendedorismo. Então, com base nisso, nós trouxemos aqui lideranças distintas. A Lígia trabalha com relações institucionais, com comunidades. Andressa na seleção e na retenção de talentos para a empresa. A Manu é uma fantástica empreendedora local, tem uma escola de inglês, tem uma escola de capacitação de cursos, inclusive pela Trilha do Futuro, pelo Estado de Minas Gerais, e é hoje líder do Grupo Mulheres do Brasil, a qual eu fui CEO no passado. Lígia é diretora e hoje é conselheira, e eu sou conselheira do Instituto, e hoje temos em Salinas e temos discutido várias pautas que são pautas para realmente não somente empoderar as mulheres, mas empoderar temáticas como políticas públicas, como saúde, como a parte de refugiados, que são temáticas importantes, e a Camila, que também tem desenvolvido e traz um lado positivo, como é uma mulher no âmbito de vendas, quando falamos de um produto que é muito mais um produto robusto e que também necessita de um lado técnico importante. Então, para começar, meninas, agora eu vou ter que ler, né? Porque aí agora já ficou ruim. Vamos lá. Então, vamos lá. Onde está, eu queria primeiro fazer para a Andressa. Andressa, onde estamos hoje e qual é o desafio que nós temos para a gente atrair mais mulheres para a empresa de mineração, que no nosso caso é a PLS, ou mesmo para a gente conseguir retê-las? Você consegue ter uma atratividade no mercado, pensando que o nosso projeto é no norte de Minas Gerais? Quais são os desafios que você tem encontrado diante desse processo? Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela pergunta, Marisa. No processo de recrutamento, a gente ainda encontra um desafio muito grande para poder atrair essas mulheres, né, principalmente quando a gente fala de oportunidades que não estão abertas nos grandes centros. Principalmente para as vagas mais operacionais e técnicas da mineração, a gente tem um número reduzido de mulheres no mercado. Eu acredito que o maior desafio vai além da disponibilidade de profissionais, porque muitas mulheres ainda não enxergam na mineração uma oportunidade de carreira ou não se veem ocupando esse espaço. Então, nosso papel como RH, como liderança, é proporcionar um ambiente de crescimento, um ambiente de desenvolvimento, para que essas mulheres possam construir uma carreira de longo prazo. Ótimas colocações, Andressa. Puxando um pouco o que você estava falando, Camila, você que está num ambiente como o nosso, como que você enxerga a particularidade de ver mais mulheres engenheiras, geólogas, se você tem visualizado que isso está acontecendo, ou se continuamos no mesmo patamar de mulheres estudando nessas áreas, como que você tem visto isso? Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, eu acho que é uma pauta muito importante. E, de forma geral, assim, eu vou falar da minha experiência, primeiramente, que eu sou engenheira mecânica e técnica mecatrônica, então, desde os 16 anos eu já estou num ambiente majoritariamente masculino e a gente tem que romper barreiras
e ser essa linha de frente de qualquer forma, né? O espaço ele está sendo criado por alguns grandes exemplos. A gente pode citar aí a Maria José, né? Assim, professora Salum, maravilhosa, está aí rompendo sempre, mostrando que a gente tem espaço. Marisa também, a gente pega a própria Ana Cabral, a gente pega Ana Sanches, na Steiner eu posso dizer da Priscila, que é nossa diretora técnica hoje. Então, é importante para a gente ver mulheres nesse local, para que a gente tenha certeza que, por mais difícil que seja romper essas barreiras, a gente tem espaço. A gente só tem que mostrar que a gente é capaz de conquistá-lo e que a gente consegue expor, por mais que difícil seja, a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade de liderar também, mesmo que não seja, muitas vezes, a forma mais fácil, inicialmente, de chegar lá, mas é bem recompensadora, sem sombra de dúvidas, e a gente tem que agradecer a quem já está lá, abrindo esses caminhos para a gente. Não, muito bem colocado. Eu faço uma fala um pouco complementar, que sou mais velha que você, mas eu cheguei aqui por conta do suporte dos homens. Então, eu sou muito grata desde o meu início de carreira, e com exceção, quando eu me tornei CEO no Grupo Mulheres do Brasil, todos os meus empregos, o que eu quero dizer, a minha escalada acabou tendo um apoio de homem. Então, por isso que eu acredito muito nesse trabalho conjunto e não nesse trabalho solitário de que somente nós, mulheres, temos que empoderar outras mulheres para ocuparem esse espaço. Manu, você é uma empreendedora muito conhecida aqui em Salinas. Você tem a Escola Equilíbrio, uma escola que traz aí cursos de capacitação, técnicos muito importantes, e que, inclusive, né, nós já discutimos a questão da mineração. E eu queria entender, você que tem contato com todos esses adolescentes, essas meninas, como que você visualiza, depois que a PLS chegou, porque efetivamente passou a se tornar mais conhecida localmente, foi mais em 2023, cerca de 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio. Se isso diferenciou até no que você tem das suas alunas, daquilo que você escuta nesse ambiente, na visualização das oportunidades, se elas enxergam oportunidade em trabalhar numa mineradora, por exemplo, ou se elas ainda têm a visão de que isso é muito restritivo, que ainda é um ambiente masculino. Boa tarde a todos, queria agradecer, né, pelo convite. Eu acho hoje ainda, Marisa, ainda tem uma resistência. E porque os cursos que a gente oferece lá é muito mais para a área de saúde. E esse ano a gente colocou o TEC Segurança do Trabalho. E a gente conversava muito com eles, mas não vai ter mineração, não vai ter mineração. Eu falei, gente, a mineração não é só o curso de mineração. A mineração envolve toda uma cadeia. Então, assim, o técnico de segurança é importante, o técnico de enfermagem é importante, o técnico de radiologia, o administrativo. Então, vocês têm que se qualificar para entrar em todas as áreas. E ontem mesmo, aproveitando a fala do prefeito de Araçuaí, que ele colocou que as pessoas têm que entender o que é a mineração, a população tem que entender. Então, acho que a gente tem que, nesse primeiro momento, eu falo muito lá nas palestras que eu dou lá na escola, a mineração está aí para abrir as portas. Só vai entrar na mineração quem se for qualificado. Porque muitas vezes hoje a população de Salinas, eles têm uma resistência a conhecimento. É igual treinamento, capacitação. O que a gente torna a gente melhor é isso. Os conhecimentos que a gente busca, onde a gente quer chegar. E o lugar da mulher, eu brinco muito, onde a gente quer. Eu sou suspeita de falar de você, porque eu te conheci na mineração e eu vi a Marisa, né, na PLS, eu nem conhecia muito bem a PLS ainda. Eu vi aquela mulher tão forte, tão poderosa assim, e quando eu fui conhecer ela é de uma simplicidade e de um carisma para passar para a gente que assim, poucas pessoas sabem. Acho que vocês que trabalham com ela, né, o pessoal que está diretamente ligado com ela, sabe disso. Então, ela lidera vários homens, mas ela não tem essa diferença, porque é homem, porque é mulher. Então, acho que Salinas a gente precisa muito disso ainda, sabe? Não, mineração é para homem. E eu acho que a gente tem que levar mesmo mais conhecimento para as escolas,
os eventos que tem homens e mulheres juntos, porque a gente tem que trabalhar em união, não é só mulher ou só homem. Quem vai ganhar é a cidade como um todo. Obrigada. É isso mesmo, Manu. É isso que a gente acredita. A gente trabalha em união. E eu posso falar, e obrigada pelo elogio. Fico muito lisonjeada. Mas não é um time da Marisa, é time da PLS, mas eu tenho o maior orgulho de trabalhar com as mulheres e com os homens, e se não fosse o conjunto da obra, eu te garanto que a gente não chegaria no resultado que a gente está tendo hoje. Bom, Lígia, além de você ser vice-presidente, você também atua no Grupo Mulheres do Brasil. Mas, tanto você quanto eu, a gente entra nesse mundo da mineração, e a gente tem visualizado, até por termos posição de liderança, uma liderança executiva, que a gente não nota tantas mulheres como nós chegando e galgando essa posição. Queria ouvir um pouquinho de você na questão do que você visualizou, dos avanços desde a sua entrada no setor, ou mesmo o que você entende que está assim de forma que não acelera, né, que não evolui. Obrigada pela pergunta, obrigada a todas por estarmos todas aqui hoje, obrigada, professor Rossanda, pelo convite. E estava pensando aqui, né, se houve ou não avanços do espaço da mulher, em especial nesse setor, né, de mineração e indústria. Houve um pouco, mas não muito, né? Essa é a verdade absoluta. A gente tem que ser realista até para enfrentar o problema que nós temos, né? Então, até estava ouvindo Camila, estava mencionando algumas mulheres que a gente conhece em comum, que são mulheres que são modelos para nós, porque são mulheres que estão sendo líderes nas empresas, no ambiente corporativo, são poucas dentre os homens, e que são mulheres que não se desnaturam, né, como mulheres, né, elas atestam muito o que é ser mulher, onde elas estão, mas elas são, assim, até a teoria chama isso de token, né, tipo, é uma tokenização da mulher. Uma ou outra que é aquele token que você até usa de modelo, de referência, para saber que é possível, né? Quando elas não estão lá, você não tem nem como se inspirar e saber que é possível, né? Então, a gente tenta, até como política da Sigma, fazer uma contratação ativa de talentos de mulheres e realmente fazer uma retenção específica de mulheres para fins de cargos de liderança. Falar assim, então quer dizer que a Sigma dá preferência para as mulheres? Não é isso. Nós estamos dentro de um ambiente que está tomado pelos homens. Vocês podem olhar o setor da mineração, os líderes, os coordenadores, os engenheiros, os diretores. Então, na verdade, a gente tenta fazer uma busca ativa para trazer o talento da mulher e, sem dúvida, né, é uma valorização de talentos, mas tem também a contratação prioritária, sim, entre um homem e uma mulher, que sejam igualmente formados, que tenham as mesmas pretensões na empresa, dá-se preferência para a mulher. Aí você fala, então a Sigma está inteira de mulher. Não, né? A gente conseguiu fazer algumas contratações prestando atenção, porque as mulheres estavam lá para ser contratadas. Então, se só tinham homens antes, algum problema existia. A gente vai fingir que não existe? Existe. Tentar ser breve, mas assim, é o viés de identidade. Isso é normal, isso é do ser humano, não é do homem. A gente se identifica muito entre nós, por nós sermos similares em muitas coisas e pelo nosso gênero ser o mesmo. Não tem como você não confiar. Isso são os psicólogos aqui, a Dani, que é psicóloga, vai dizer, que diz que você confia mais, se aproxima mais do seu igual, né? Então, nós temos que trabalhar tanto a aceitação do diferente, a compreensão do outro, tendo essa dimensão de que eu vou ter esse viés aqui, né? Quem for mulher, eventualmente, vai me compreender melhor, vai me aceitar mais, e eu vou tender a ficar mais perto dela. E os homens fazem isso.
né? Eles se valorizam, eles se veem, eles se enxergam, eles se identificam, eles acreditam que o tipo de liderança que eles exercem, eventualmente, é a que deve ser posta, né? Então, nós temos que, de alguma forma, entrar para poder conviver, para poder... Você falou assim, os homens foram meus apoiadores. Em verdade, eles te contrataram e foi benefício deles, Marisa, porque eu conheço ela há mais de 10 anos. Então, assim, eles se deram... Foi muito bem, não é de te apoiar, de te ter ali, né? Porque ela faz um trabalho exímio. Né? Obviamente, é minha amiga, mas não é porque é minha amiga não que eu falo isso. A gente tem uma história juntas no movimento de mulheres e se nós não forçarmos um pouco a barra para finalizar e responder o que você perguntou, na entrada, a gente não vai conseguir provar o nosso mérito e nem mostrar do que somos capazes. Né? Agora, só uma coisinha que é importante, que homens e mulheres não são iguais. Né? Nós queremos igualdade de oportunidade, mas nós não queremos dizer que nós somos iguais aos homens. Eu não pretendo, até porque eu tenho útero, eu dei luz a 2 crianças, e isso me fez mãe, e eu tenho uma filha de 12 e uma 16, e estar aqui, sendo uma mulher separada, as coisas não são simples, porque eu sou mulher. Né? Então, se eventualmente eu fosse homem, talvez as coisas fossem mais simples, porque o exercício da paternidade, embora seja muito importante e deve ser ativo, ele é diferente do exercício da maternidade hoje em dia. Então, eu não estou dizendo que deve ser assim, eu só estou dizendo que é assim. Então, se nós não nos enxergarmos como mulheres, né, e pedirmos respeito e aceitação por esse ser que nós somos, né, falar, não, que a gente é igual. Isso aqui a gente enfrenta as mesmas coisas, nós somos iguais, temos os mesmos talentos. Não necessariamente, só que e tudo bem, né? Então, a gente só consegue, então, entrar e demonstrar que nós somos profissionais muito capacitadas e somos bons talentos, se nós pudermos estar lá, forçar um pouquinho de porta de entrada, sim. Obrigada, Lígia. Camila, quais as ações que você acredita, dentro da sua opinião, que a gente poderia ter no quesito quando falamos de universidades ou estímulo para que a gente tenha mais mulheres se formando, se capacitando para o ambiente de mineração? Bom, eu acho que, primeiro, muito bem colocado, essas mulheres que eu citei inicialmente, elas viram realmente tokens para a gente, onde a gente entende, talvez, qual é uma meta de ser mulher e ter a oportunidade de estar onde a gente quer e onde a gente se enxerga. Então, eu acho que essas referências, eu acho que elas devem ser exaltadas e elas precisam ser mostradas, assim. Uma coisa que, por exemplo, o Woman in Mining faz muito bem, e eu acho que a gente tem que sempre promover isso, mas para trazer isso para quando a gente está escolhendo a nossa profissão, né, qual vai ser o nosso ofício, é algo muito complexo, porque a gente está muito novo. Eu escolhi aos 16 anos que eu ia ser técnica mecatrônica, e eu ouvi da minha tia, que é médica, mas isso não é lugar de mulher. E mulher não faz isso. Você tem certeza? Você gosta de unha grande, você gosta de saia, você tem certeza? E o mais legal é a gente estar num lugar onde a gente consegue ver outras pessoas que são tão femininas quanto, desenvolvendo o mesmo trabalho, e talvez a única forma que eu vejo da gente incentivar isso é estar mais presente nesse momento. Então, as universidades fazerem uma abertura e uma campanha ampla, não só universidades, as escolas técnicas também, eu comecei mais cedo nesse quesito, da gente promover e mostrar que é possível e gerar novos tokens, por assim dizer, novas referências que sejam conhecidas devidamente, respeitadas, né, para que a gente pelo menos veja que é possível. A partir do momento que é possível, aí é mérito de cada uma galgar o seu próprio caminho, né, abrir mão talvez de algumas oportunidades, algumas possibilidades,
Como a Marisa mesmo disse, é difícil se realocar, é difícil você pensar que você vai trabalhar como a gente brinca no trecho, né? Ela brincou muito, fica em avião para baixo e para cima. É a realidade de muitas das posições executivas, que é diferente das posições que trabalham tecnicamente no campo, que se realocam de forma definitiva, e não tem o que é mais difícil, nem o que é menos difícil, mas escolhas que a gente vai fazer e entender que elas têm suas consequências, seus bônus e seus ônus, mas com exemplos a gente consegue pelo menos mensurar quais vão ser esses ônus, bônus. E para mim, particularmente, que sou mais nova, ver vocês, depoimento de mulheres que assim fizeram essa trajetória e mesmo assim não deixaram de ser mulher, não deixaram de ter a oportunidade de ser mãe, de constituir uma família, isso para a gente faz muita diferença, porque é algo que realmente só a mulher vai entender, que é talvez até um desejo incipiente que a gente nasce querendo ou sendo ensinada socialmente, que a gente precisa constituir uma família, ser mãe, reproduzir, se é certo ou se é errado, é outra história, se o contexto social é esse e deve mudar, é outra história, mas é importante a gente entender que a gente pode ser quem a gente quer desde cedo. E, para mim, a única forma, respondendo sua pergunta, de trazer isso é a gente se aproximar realmente dessas pessoas que vão fazer essas escolhas tão cedo, né? Dessas crianças, dessas meninas, ou dessas jovens adultas, adolescentes, jovens adultas, para elas conseguirem entender que é possível. Obrigada, Camila. Conectando um pouco aí o que você falou, quando a gente olha, né, Andressa, para a questão aí de fazer a contratação de mulheres, a gente começa com a história retórica ali na base, né, quando se decide fazer uma universidade. E aí, a pergunta que eu faço para você, Andressa, ela não está vinculada diretamente à mineração. Acho que cabe para qualquer indústria, talvez que seja de um segmento mais robusto, mais técnico, que não seja consumo e varejo, que eu acho que é uma articulação onde muitas pessoas se visualizam, talvez, né? Então, eu queria saber de você o que faz a diferença para que uma mulher permaneça na empresa, desenvolva sua carreira e possa até conseguir chegar a posições de liderança. A etapa de contratação é só o início da jornada, né? Então, o que vai fazer para que essas mulheres permaneçam na empresa são as ações de desenvolvimento, feedback estruturado, uma cultura de respeito e, principalmente, lideranças, né, que vão valorizar o seu potencial. Então, essas ações eu considero que realmente vão fazer a diferença para que as mulheres permaneçam na empresa. Manu, do ponto de vista de empreendedorismo, principalmente nós aqui que estamos, a PLS, no ambiente de Salinas, a gente tem procurado, de alguma forma, fazer o processo de escuta, principalmente das comunidades do nosso entorno do projeto, e aí acaba que temos um olhar para as mulheres, até por conta do que eu comentei anteriormente. E o que a gente nota que muitas vezes não tiveram oportunidade, mas a gente percebe que muitas estão dispostas, né? Então, agora até, inclusive, teve uma solicitação e a gente vai fazer a implementação de uma fábrica de costura, né, na comunidade Pavão. Mas, para minha surpresa, tive lá com Carol, com Paula, e a gente já tem várias. Tem mulheres que já fazem lingerie, tem mulheres que fazem roupa de cama, e o que elas não têm, talvez seja maquinário, não tenha esse olhar. E aí, voltando para você que mexe tanto com essa questão do empreendedorismo, que desde, né, se é uma liderança reconhecida na cidade de Salinas pelo seu sucesso, você sabe tanto quanto eu, por conta dos seus negócios. Como que você imagina que isso pode ser mais ainda potencializado, pensando até, por mais que seus cursos sejam cursos mais voltados para a saúde, mas como você
tem preparado pessoas, você tem todo esse contato? Como que você enxerga que isso pode realmente fazer uma transformação maior aqui em Salinas? Eu até tive lá com as meninas lá de Araçuaí, né? E assim, eu fiquei encantada com o projeto delas. E semana passada, você me fazendo essa pergunta, o Cadu esteve lá na escola e eu estava falando com ele isso. Eu acho que a gente, como empreendedora, como referência, né, mulher referência no município, nas atividades, a gente tem que levar isso para as comunidades. Porque eu falo que quem está na cidade mesmo, né, no polo, tem várias oportunidades. E as pessoas que estão nas comunidades não têm essa oportunidade. Então, o que a gente pode fortalecer? Igual você falou, tem uma fábrica de lingerie. Estruturar como é que é a forma delas venderem, como o negócio delas se tornar mais consolidado, na parte de marketing, de estruturação. E por eu ter essa escola, tem os cursos técnicos, a gente pode levar essas capacitações de alguma forma. E até a Mulheres do Brasil, que está começando aqui em Salinas, né? Fortalecendo esse vínculo, levando para as comunidades, para elas terem a oportunidade de conhecer o projeto, de como que funciona. Inclusive, a gente já até teve lá no Dia das Mães, né, Paula, lá em Pavão. E, assim, você vê o interesse das mulheres. Porque, antigamente, as mulheres, os filhos iam para fora, né, e as mães ficavam dentro de casa. E hoje, não, elas querem contribuir, elas querem sair, elas querem buscar conhecimento. E os filhos também vão embora e ficam cobrando das mães, né? Que, mãe, você está ficando só dentro de casa? Procura alguma coisa para você qualificar. E uma coisa também que a Camila falou, ontem, falando do crescimento do município, a Unimontes, por exemplo, está vindo para Salinas. O curso que todo mundo pede é medicina. E talvez não é o curso de medicina que vai ser uma referência. Tem medicina em todo lugar. Talvez vai ser uma geologia, um outro curso na área de mineração, que está tão forte na nossa região. Não é só os cursos técnicos, porque os cursos técnicos é o primeiro degrau para você subir. Aí você faz um técnico de mineração, depois você já vai para uma geologia. Então, é essa oportunidade. Então, o município também tem que enxergar isso como oportunidade, para qualificar melhor, fazer esses momentos de bate-papo nessas comunidades. Eu estou aqui falando com você, as comunidades que vocês quiserem que a gente vai até lá, a gente vai fortalecer mesmo a união de mulheres. Porque eu acho que o mais importante das mulheres a gente tem que ver como parceiras, não como concorrentes. E o homem, você falou de homem aí, homem não tem isso, e mulher tem muito disso. Homem é companheiro, eles não disputam espaço, mulher não. Mulher, muitas vezes, uma tem inveja da outra, uma quer puxar o tapete da outra, e a gente tem que ver isso. Nós não estamos aqui para competir, a gente está aqui para crescer, como mulheres, como empreendedoras, e o próprio município crescer como um todo, né? Porque a gente crescendo junto é muito mais fácil que crescendo individualmente. Então, eu acho que isso aí a gente tem que ver para esse lado. A gente, como empresa, nós fizemos a requisição do Trilhas de Futuro para ter o curso de técnico de mineração, e por isso até, nesse caso, acho que foi a Universe que levou, como também curso de meio ambiente. Então, algumas coisas você vê que no âmbito, seja do Estado, do município, está acontecendo, mas muito angariado pelo trabalho que, de certa forma, a empresa, a iniciativa privada faz, tanto em conjunto para suportar, como nós fazemos, bem como para requisitar, ou pensando na alternativa de como propor. Mas super bem colocado por você que isso é fundamental e se torna essencial para a gente poder progredir. E aí, Lígia, não vamos poder deixar a plateia sem saber qual é o projeto da Sigma. Então, fala um pouquinho do Dona de Mim, porque a Manu até falou que gostou bastante. Está à disposição lá em Araçuaí para lhe receber. Na verdade, eu ia até fazer um comentário. Esse projeto ele não é da Sigma, ele foi encampado pela Sigma no Vale do Jequitinhonha. Ele é do Grupo Mulheres do Brasil. Quem teve essa ideia foi uma mulher que é uma amiga em comum nossa, chama Sônia Hess, que ela hoje vendeu a empresa, mas foi quem construiu aquela empresa Dudalina, que começou ali com os irmãos fazendo a costura de camisa em casa e depois virou uma das maiores varejistas brasileiras, né, e fez um império. Então, uma mulher muito capaz, e ela notou
em diversos ambientes dela, que às vezes a pessoa até eventualmente iria empreender se ela tivesse um forno, ela até empreenderia se ela tivesse uma máquina de costura, e que era necessário, então, que houvesse não necessariamente um microcrédito, mas um acesso a crédito, a bancarização, alguns conhecimentos financeiros, e a ideia surgiu daí. Então, nós sabíamos dessa ideia, que ela tinha implementado em alguns lugares, e eu trabalho com a Ana Cabral, né, que ela é presidente da empresa, e ela é nossa companheira aí de Mulheres do Brasil também há muitos anos, conheci ela lá. E ela falou, vamos levar isso lá para o Jequitinhonha. Só que você precisa, obviamente, que um ente privado aporte o dinheiro para você colocar o microcrédito, né? Você vê que não adianta, então, só uma pessoa ter acesso àquele crédito, mas ela tem que, antes de recebê-lo, fazer um planejamento. Ela tem que entender qual é a sua vocação, ela tem que descobrir, olha, eu gosto de bolo, mas eu tinha vontade mesmo de aprender a fazer outra coisa. Ou alguém que, por exemplo, é professora, se enxergar como uma professora que pode fazer atividades de contraturno e consultoria, por exemplo, uma das professoras ali que a gente tem, que é mentorada pela Dani, ela presta serviços de consultora para o poder público hoje, além do papel dela de professora. Então, eventualmente, seja para um empreendedorismo primeiro de necessidade, da pessoa falar, o que você sabe fazer da vida? Sei fazer um bolo gostoso, né? Como uma outra pessoa que já tem uma certa idade, quer fazer um resgate do que já fez e hoje faz renda novamente. Fazia 20 anos que não fazia renda. E aí está fazendo novamente aquilo, acreditando naquela atividade dela na terceira idade. A gente foi descobrindo as vontades e vocações das mulheres em cada canto. Mas, e hoje, há 2.000 mulheres engajadas, né? Mas, primeiro, a Dani vai lá e faz aquele ambiente coletivo de formação. Depois, cada uma faz o seu plano. Uma vez que ela esteja sólida do que ela tem vontade de fazer, isso é tudo no curto prazo, tá? Que a gente usa velocidade de privado ali nas metas. Então, assim, a gente faz no curto prazo, mas aí ela recebe o valor e depois ela é acompanhada. Algumas querem, por exemplo, atuar no meio rural, então elas querem ter uma horta ou um quintal produtivo, pequenininho. Outras não, querem ser comerciantes, outras são consultoras. Então, assim, elas são acompanhadas e mentoreadas nas suas individualidades e têm formações gerais, né? De vendas, de internet, de utilização de feiras para escoamento da produção, que tipo de produção, né? Então, como gerir esse dinheiro depois que ele vira um fluxo de caixa, né? Então, tem empresária aqui, né? Todas acham que isso é simples, eventualmente não é, né? Não está no cabedal da pessoa. Mas, para finalizar, queria comentar uma fala tua sobre as mulheres, especificamente de algumas das comunidades especiais rurais. Quando nós começamos o trabalho, a gente atingiu, acho que até umas 1.400 assim. Muita pujança, muita mulher querendo fazer, então, uma feira, a gente contrata cantor, e aí ela participa e se torna empreendedora com alguma pujança nesse comércio, com alguma facilidade. E a gente começou a notar, porém, que a gente fez o georreferenciamento de onde estavam essas mulheres, elas estavam muito nos centros. E aí, a gente falou, como que a gente vai atingir as mulheres das comunidades rurais, especiais, por exemplo, as nossas vizinhas? Havia duas comunidades próximas nossas. Quando nós fomos fazer o georreferenciamento, isso é até importante, porque as pessoas às vezes falam, a empresa faz isso para fazer marketing. Se eu quisesse só fazer marketing, a gente tinha feito do lado ali da empresa ou em lugares que me serviam mais do que ter feito como nós fizemos, né? Nos serve para a nossa imagem responsável, mas não é por isso que nós fazemos, né? Então, a gente foi fazer a avaliação, tinha... o Germano estava lá quando a gente estava olhando, tinha 2 mulheres comunitárias no programa. Nossa, está brincando, a gente é muito incompetente mesmo. E aí a Dani começou a fazer um trabalho de formação nas comunidades e de visita a essas mulheres de casa em casa, né? Então, uma gerente sênior, psicóloga, formada em gestão, 20 anos, ela nunca mediu esforços de visitar uma a uma mulher
comunitária nas suas casas, porque eu só vou acessá-las assim, porque elas não mexem, então, às vezes não mexem no celular, não acessa, algumas pessoas às vezes nem sabem ler, a gente comunica por áudio, e assim, até para acessá-las e comunicar o que era esse programa, e depois acompanhá-las nas suas atuações. E hoje nós temos quase 100% em Poço Dantas e uns 70% no ambiente do Taquaral. São muitas mulheres, e elas têm vontade, e elas tinham vontade, e elas estavam lá, e elas tinham vocações. E nós estávamos lá como Sigma, e tinha o dinheiro, e tinha a ideia do Mulheres do Brasil, mas elas não tinham sido acessadas. Com todo o esforço que a gente faz de acessar as mulheres, nós não tínhamos dado conta. Então, esse olhar que você teve de olhar para a mulher que está, por vezes, longe desse debate e fazer um esforço específico para que ela venha a estar, se ela tiver vontade, se ela se enxergar, né? Eu vejo Camila, Cíntia, Andressa, todas essas mulheres maravilhosas que trabalham com a gente tem que fazer cota para contratação de homem no meu time, mas vamos ver, em algum momento eu faço. Elas têm esse cuidado, né, de fazer essas abordagens e engajá-las para que elas se mantenham fortes, fortalecidas e são empreendedoras maravilhosas hoje, né, Dani? Eu vou ter que defender meu time masculino, viu? Porque ele é essencial no meu time de comunidades. Só não tem no meu Mas time o específico. meu time tá? é muito equilibrado, então a gente tem as mulheres e tem os homens para fazer a compensação, mas fazem um excelente trabalho. Olha, o trabalho que eles fazem com as mulheres, o Carlos Eduardo não está aqui na sala, mas ele é amado por aquela mulherada da Olaria Bagre, gente, que pode pôr a Marisa, pode pôr quem quiser. Cadê Carlos Eduardo? Eu falei assim, Carlos Eduardo não vem nem Carol, vai a Paula, vai a Hanna, vai todo mundo. Cadê o Carlos Eduardo? Então é assim, não, mas é só para dizer como é importante e ter essa questão de ampliar, e isso que você falou, Lígia, processo de escuta. Não dá para criar projeto da nossa cabeça, precisa escutar a comunidade. Seja qual for o projeto, se for um projeto para atender mulheres, seja um projeto para atender a comunidade como um todo, não dá para ser diferente que não seja dessa forma. Andressa, agora 1 minuto para cada uma, porque senão vão brigar comigo, porque eu vou estourar o tempo. Do ponto de vista como empresa, qual compromisso que você acha que a liderança precisa ter quando falamos de diversidade e inclusão, que obviamente, mulher está dentro dessa temática? Precisamos entender que diversidade não é uma pauta, não é responsabilidade só do RH. É um compromisso da liderança também. Então, quando a gente for pensar no processo de contratação, sucessão, desenvolvimento, tem que pensar na pauta de diversidade também. Então, é um compromisso dos líderes essa temática. E, aliás, quando o líder ele realmente empodera a temática, não que eu queira dizer que tem que ser top-down, mas faz muita diferença. Quando você tem um engajamento da liderança, e aí falando no âmbito de outra questão de diversidade e inclusão, muda muito a discussão e a prática. Então, isso tem que estar muito conectado a isso, concordo plenamente. Manu, em uma frase, qual legado você gostaria que a mineração deixasse para as mulheres, futuras gerações de Salinas? Eu acho que a mineração não poderia sair, né, como material, dinheiro, processo, mas deixar conhecimento para essas mulheres, fortalecendo elas, deixando referências de líderes, buscando conhecimento, para futuramente Salinas ser liderada por essas mulheres e elas estarem mostrando que elas podem chegar onde que elas quiserem, capacitadas. Mas que o mais importante é ela buscar essa capacitação e aproveitar a mineração está aí, de portas abertas. Muito bem, super obrigada. Camila, em uma frase, qual é a principal ação que você entende que poderia ser feito, se é que ainda não é feito, tanto no âmbito que seja no nível federal, no âmbito estado, no âmbito mais micro do município,
Você acha que existe algo que ainda tem que acontecer, ou você acha que todas as plataformas de desenvolvimento e capacitação estão aí e o que realmente precisa é um maior engajamento? Olha, eu acho que o engajamento é muito importante, sim. Acho que a gente já tem várias plataformas que falam muito disso, né? As mulheres na mineração, Women in Mining, a própria Mineração Brasil, tudo isso a gente já vê acontecendo, a gente reforça cada vez mais, né, o engajamento, mas eu acho que principalmente a gente se dar as mãos. Eu acho que é mulheres enxergarem as mulheres como mulheres. Então, entender que nós somos diferentes, como a gente muito bem pontuou, não quer dizer que nós somos iguais, mas que a gente busca as mesmas oportunidades. E, com certeza, com dores diferentes, com anseios diferentes, realidades diferentes, e eu acho que o principal é a gente fazer isso que a gente está fazendo. A gente ser empática com nós mesmos, porque muitas vezes a gente se cobra como se a gente fosse homem e a gente não é. A realidade é essa. Perfeito. Lígia, pensando no setor, a gente tem aí um ecossistema do setor de mineração e temos trabalhado aí na questão do fortalecimento das lideranças locais. Mas você acha que tem, assim, a gente tem pensado muito na perspectiva do empreendedorismo, desenvolvimento local, mas você enxerga que falta algo a mais para se concretizar ou para isso evoluir? Eu acho que tem um pouco de falta de debate do porquê que é importante essa diversidade e por que é importante esse debate que a gente está tendo aqui. Para resumir, porque é a última frase que Marisa deixou aqui para a gente, óbvio que existe a questão da inclusão e da justiça social, né? Oportunidades para todos, né? Homens, mulheres e diversas identidades que se configuram como grupos sociais e que querem estar nos espaços e ter voz. Isso é inclusão social, não só uma inclusão econômica dentro do ambiente de trabalho, uma inclusão social, justiça social. Isso é o que a gente tem que perseguir como nação, né? Mas dentro do ambiente seja do setor de mineração e indústria ou do ambiente privado, é importante para a tomada de decisão. Quando você está sempre com os seus iguais, todo mundo meio que pensa igual, vai para os mesmos caminhos, propõe menos, tem menos deliberação. Quando você está com pessoas diferentes, com outras vivências, outras raízes, outros sonhos, essas pessoas pensam diferente. E quando elas estão juntas, eu falei brincando que tem muita mulherada no meu time, mas meus colegas homens sabem quanto eu respeito essas pessoas, são meus pares, meus colegas. Nós deliberamos e, por vezes, eu acho que a decisão fica mais bem tomada porque foi mais debatida, né? E por vezes, eu sinto que eu, a Catarina, a Marina, nós, que são vice-presidências de outras áreas, temos um pouco desse papel de tirar eles do lugar deles, de pensamento masculino. E hoje a gente aprendeu tanto a conversar e a gente acredita tanto nessa troca que nós somos muito companheiros e a gente acredita nas decisões que nós tomamos juntos. Mas foi um caminho, né? Bom, antes de encerrar, eu queria colocar algum ponto de reflexão, principalmente para as mulheres que estão na sala, talvez muito para a mensagem para as minhas mulheres da PLS. A gente está discutindo liderança feminina, a gente está discutindo do apoio, mas tem um ponto que vocês nunca esqueçam. Quem tem que estar pronta para a oportunidade são vocês. A oportunidade, às vezes, bate à sua porta e você não está pronto, você não está capacitado ou você não se enxerga naquele lugar. Então, conhece aquela história? O cavalo pode passar uma vez e para não passar nunca mais. Então, estejam prontas, mas acreditam, quem faz a carreira, e isso vale para os homens e para as mulheres, quem faz a carreira é você. O que vai acontecer é que você precisa estar pronto para a oportunidade,
mas que também, tendo apoio e suporte, principalmente quando olhamos para isso, de termos uma união entre homens e mulheres e que tenhamos uma estrutura organizacional onde as pessoas se apoiam, a jornada fica muito mais suave e a possibilidade muito maior. Queria agradecer minhas companheiras aqui de painel. Foi ótimo estar com vocês. Espero que a plateia tenha gostado do nosso bate-papo. E muito obrigada. E vamos continuar aí com o Lean to Business, que teremos mais. Vamos falar, acabou a fala, desculpem, mas eu queria fazer uma citação, professora Maria Salum, uma primeira engenheira de Minas, professora emérita da Federal de Minas Gerais, nossa grande líder maravilhosa, não está aqui, sempre gostaria, foi uma das pessoas que, principalmente ela, concebeu o projeto do Mulheres Brasil, o Dona de Mim aqui. Então, não só ela é uma líder e uma referência para as mulheres engenheiras de Minas, para o setor, uma liderança carinhosa, uma mulher com uma profundidade acadêmica maravilhosa, uma profundidade como ser humano, uma grande amiga, que não está aqui conosco nesse momento, está na casa dela, mas que nós sentimos muita falta dela e queremos reconhecê-la como a líder que fundou esse projeto aqui no Vale do Jequitinhonha. E quem sabe ela não ganha o prêmio Mina desse ano, né, gente? Tem que ganhar. Ó, pessoal, todo mundo votando. Vamos distribuir, hein, Rossano? Temos que distribuir para as pessoas votarem nela. Obrigada, gente.